Pois bem, renovados votos de bom dia, prometido é devido. Aqui estamos para seguirmos com o teor informativo deste programa matinal da Palanca TV. Vamos começar a olhar essencialmente para a informação sobre a Igreja Universal do Reino de Deus em Angola. Atenção que no dia 19 a ala brasileira realizou uma conferência de imprensa, portanto saiba que a Igreja Universal do Reino de Deus em Angola assegura o vínculo, digamos, espiritual com Edir Macedo. Entretanto, a direção da Igreja deixa claro que todas as decisões administrativas da IUR de Angola passam a ser da responsabilidade local, sem a interferência da IUR brasileira. Acompanhe a matéria. A Igreja Universal do Reino de Deus em Angola anunciou em conferência de imprensa a cessação de funções do bispo Honorilton Gonçalves como presbítero-geral de Angola. A IURD compromete-se igualmente a cumprir com os trâmites legais com vista à eleição de novos membros. O Conselho de Bispos angolanos e pastores, que são líderes de vários blocos aqui no país, decidiram por unanimidade destituir o bispo Honorilton Gonçalves e colocar-nos na liderança, sendo que nós estaremos nos preparando para, daqui 2 semanas, realizarmos uma assembleia onde estará sendo oficializado esse novo conselho de direção, desde o presbítero geral, que no caso somos nós, até aqueles que vão fazer parte da nova direção. Relativamente aos conflitos na Igreja, lamenta-se a dispersão de fiéis que, a essa altura, estão sem aconchego espiritual. A atual direção da Igreja mostra total disponibilidade para o diálogo, uma vez sendo o caminho certo para a resolução dos conflitos. As igrejas que foram abertas pelos dissidentes estão vazias. Mas por que estão vazias? Porque o povo não os aceita. O povo não cultua, não vai nessas igrejas. O povo prefere ficar do lado de fora do que ir nessas igrejas. Então, o conflito está sendo causado por um grupo ínfimo. Agora, nós estamos dispostos a dialogar, estamos dispostos a sentar com o nosso governo e encontrar uma solução. Não é nossa intenção que esse conflito continue, porque o povo é que sofre. E nós estamos dispostos a lutar para que esse conflito seja resolvido com base num diálogo franco, claro, e saber do nosso Estado, saber do nosso governo, saber do nosso presidente da República, daqueles que governam esse país, qual é a proposta que eles trazem para nós. Porque nós, como igreja, continuamos a funcionar normalmente. Agora, se para se resolver esse problema há uma saída, então nós vamos encontrar essa saída. E esse problema será resolvido. A Igreja assegura vínculo espiritual ao líder fundador, Edir Macedo. Porém, a Igreja Universal do Reino de Deus em Angola passa a ter independência decisória e administrativa. A Igreja Universal do Reino de Deus tem uma raiz. E a raiz é o Brasil. Então, espiritualmente falando, nós vamos continuar, sim, vinculado ao Brasil. Porém, nós estaremos independentes para tomarmos decisões, levarmos a palavra, trabalharmos de forma administrativa, de uma forma independente, sem nenhuma interferência com o Brasil. Pois bem, para comentar e dar algum esclarecimento sobre este mesmo assunto que aconteceu no dia 19, a conferência de imprensa da ala brasileira, da Igreja Universal do Reino de Deus em Angola, está exatamente o reverendo Severino Goto, que vem em representação da reforma, ou seja, da ala angolana. Muito bom dia, bem-vindo. Bom dia, caro jornalista. Nosso bom dia também para os telespectadores que estão a acompanhar o nosso programa. Pois, o que é certo é que este conflito está de alguma maneira a fragilizar a crença dos fiéis da Igreja Universal.
Certeza, nós temos estado a ver situações, digamos que menos boa, e razão pela qual há um interesse da nossa parte em colocarmos de fato tudo, né, às claras, e sabemos que essa eleição que a ala, os irmãos da ala brasileira, eles querem convocar, na verdade não tem um coro jurídico, não tem legitimidade. Por quê? Porque se nós fizermos aqui uma retrospectiva daquilo que foi a dissolução, né, no dia 24 de junho de 2020, da antiga direção da Igreja. Portanto, aqueles que hoje vêm a falar em nome da Igreja Universal do Reino de Deus e não tendo legitimidade, esses, por sua vez, estão a incorrer a um crime, porque nós sabemos que há uma direção, que essa direção foi reconhecida ou é reconhecida pelo Estado angolano, e através desse reconhecimento angolano, nós temos então feito o nosso trabalho por meio de pastores, através da pregação. A palavra de Deus tem sido pregado, isso nas rádios e não só, e pensamos que aqueles que de fato conhecem a veracidade dos fatos não têm sido deixados levar por essas situações. Quer dizer que a ala brasileira não tem nenhuma legitimidade do ponto de vista jurídico-legal para realizar algumas atividades em nome da IURDS em Angola? Sim, não tem, porque quando se fala da destituição, essa destituição já houve, né? Acredito que em junho, quando houve a Assembleia Geral, e essa Assembleia houve a destituição da antiga direção da IURD, da Igreja, e posteriormente, nos dias de hoje, fez-se então uma outra Assembleia, onde se elegeram novos corpos diretivos da Igreja Universal do Reino de Deus. Portanto, aqueles que hoje falam em nome da Igreja Universal do Reino de Deus são nada mais, nada menos do que a nova direção. Aqueles que, através do manifesto pastoral, vieram a público denunciar aquilo que eram as práticas incorretas que a nossa antiga direção praticava. Pois, olhando essencialmente para a ala em que faz parte, está nesta ala da reforma, o que é que levou a aderir a esta ala da reforma? Bem, parte do princípio, o que nos levou, digo eu particularmente, a aderir à ala da reforma, é de saber que tudo aquilo que está vinculado no manifesto pastoral é justamente que tem a ver com a realidade que os pastores da Igreja Universal do Reino de Deus viviam, né, e vivem pelo mundo afora. Quando se fala, por exemplo, a situação de discriminação ou a situação da vasectomia, isso é um fato que é uma realidade. E uma das coisas que nos motivou a aderir, de fato, à reforma é quando nós nos apercebemos que a antiga direção entendeu fazer a venda dos patrimônios sem a consulta prévia, o aviso prévio dos seus membros, dos seus pastores. Então, isso, de fato, deu-nos aquela sensação de que, afinal de contas, o que é que nós estamos ali a fazer? Se não somos comunicados, se não somos avisados daquilo que a Igreja ela está a pretender fazer. Pois, vocês passaram por inúmeras situações, fala-se a questão da discriminação e propriamente a vasectomia. Enquanto representante, na altura em que fazia parte da anterior gestão, foi de alguma forma influenciado também a seguir com estas orientações, principalmente da vasectomia? Sim, nós fomos. Eu me lembro que desde que
antes mesmo de nos casar, foi-nos dado a proposta, né? Isso foi em 2003, que eu só poderia casar se de fato antes teria que viajar para a África do Sul para fazer a vasetomia. Mas na altura, como eu sabia de fato daquilo que nós queríamos ou pretendíamos, então entendemos que não era possível fazer aquele procedimento, na minha percepção. No caso, não chegou a fazer? Não cheguei a fazer. E depois de ter esta reação, ou seja, depois de tomar esta decisão, qual foi a reação da antiga liderança? Bem, como estava em fase preparatória para o casamento, porque era uma proposta, você aceita fazer e depois, você aceitando, vai casar. Então, não aceitando, logo o seu casamento fica anulado, fica cancelado. E foi justamente o que aconteceu. Então, tivemos que esperar mais aí algum tempo, para depois, dali, né, eles tiveram que olhar a situação, atendendo também a idade, e não tiveram outra opção, acabamos mesmo casar naquela altura. Durante muito tempo vocês sabiam destas situações, porque só agora é que vocês apresentaram um manifesto, depois de tantos anos vivendo encarcerado nestas normas da antiga administração? Bem, nós conhecemos a direção, que nós estávamos vinculados na altura, a antiga direção, e a maneira como nós nos levantamos, e como o jornalista diz, por que só agora é que nós levantamos de fato essa questão. É como uma criança. Nós sabemos que quando a criança ela é ainda pequena, ela depende dos seus pais. E chega uma dada altura que essa criança depois passa então a ter a sua autodependência. Quer dizer, se ela não andava, engatinhava, daqui a pouco ela vai começar a andar, vai querer correr e assim sucessivamente. Então, nós, atendendo às práticas que eram incorretas e atendendo também à questão que tem a ver, que se levanta, que se fala muito, o combate à corrupção, penso que no ano de a partir de 2019, vamos falar até agora, tem-se falado muito. Então, isso penso que também foi um dos motivos que nos deu força para que nós, então, aderíssemos a esse movimento da reforma. Pois, como é que a ala da reforma, a ala angolana, pretende inverter o quadro, sabendo que existem inúmeros templos, inúmeras igrejas, digo, que estão encerradas, pelo menos 14 já estão reabertas. Como é que, porque vocês têm aqui um desafio enorme para voltar a levantar a fé dos fiéis, de que forma é que vocês pretendem inverter este quadro? Bem, sabemos que o trabalho não é fácil e realmente temos estado a fazer o esforço, e principalmente dentro das autoridades, para que eles possam então ceder, porque afinal de contas todo o cidadão tem o direito de culto, direito de poder adorar, né, a Deus, e uma vez que nós temos esse direito, então cabe também às entidades poderem olhar nesse aspecto, nesse sentido, a fim de que esses templos que ainda se encontram fechados, para que também as pessoas tenham acesso à congregação e ali poderem então se alimentar de alguma maneira da palavra de Deus. E enquanto isso não acontece, os nossos pastores têm estado a fazer algumas visitas, por exemplo, em casa dos membros, dando conforto, dando uma palavra, e vamos esperar, né, para que as autoridades de fato trabalhem no sentido de que essas portas que ainda estão fechadas possam ser reabertas. Vocês vão permanecer com a doutrina da prosperidade? Bem,
esse é um assunto que já foi aclarado pelo nosso líder, né? E daquilo que nós tomamos o conhecimento, pensamos que é uma doutrina que não será, assim, digamos, o foco da instituição. Uhum. Olhando essencialmente para a unificação, a ala brasileira pretende trabalhar diretamente com os reformistas, mas há interesse também de vossa parte em trabalhar unidos? Imagine que haja algum pastor angolano que esteja na ala brasileira e tenha a intenção de unir-se à reforma. Haverá esta intenção? De fato, nós temos estado a apelar já há algum tempo à reconciliação. Aqueles que, porventura, sentirem-se que, de fato, querem abraçar o movimento da reforma, querem estar unidos para que essa situação definitivamente possa, então, dar por terminado. Então, são bem-vindos, as portas estão abertas, nós temos estado sempre a apelar à reconciliação e, portanto, pedimos, de fato, que os nossos irmãos, né, possam comparecer sem problema algum. Como é que acha que o governo angolano, a justiça angolana, deve trabalhar para terminar com as alas? Porque, até certo ponto, o fiel da Igreja Universal em Angola está indeciso e não sabe a quem acreditar. Olha, como é que se tem que resolver? Pensamos que as leis, elas devem ser cumpridas e aquilo que de fato é a lei, aquilo que de fato está correto, aquilo que de fato está de acordo aos princípios estatutários da própria instituição. Então, eu penso que o nosso Estado tem que ver e, através disso, então, dar uma definição. Aliás, as coisas já estão bem clareadas, já temos uma definição, temos uma direção, temos um líder. Tanto é preciso nós não desinformarmos as pessoas para que então não venhamos incorrer que há duas alas, enquanto que há uma única direção, que essa direção foi reconhecida pelo Ministério da Cultura, né, através do INAR, e, portanto, é com isso que nós temos que nos basear e seguir. Uhum. Olhando especificamente para essa perspectiva de crédito aos fiéis, o que é que garante ao telespectador que acreditamos ser fiel da Igreja Universal de que a nova reforma, a nova ala, não vai inverter o quadro e voltar na mesma dinâmica da antiga liderança? Bem, que garantias é que o telespectador tem, o fiel da Igreja Universal? A garantia, né, que nós temos, ou que o telespectador possa ter, é que nós temos que trabalhar com base naquilo que são os princípios bíblicos, né, naquilo que são os princípios dos mandamentos que o próprio Senhor Jesus, né, ensinou, que amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a ti mesmo. E uma vez nós cumprindo com esses princípios basilares e de fato não nos desviarmos, então nós teremos uma igreja coesa, nós teremos uma igreja forte. E há perspectiva, por exemplo, em questões sociais, da direção da igreja fazer, por exemplo, centros médicos, a perspectiva também da igreja construir universidade. Então, de certa forma, um membro que se calhar não tinha a possibilidade de poder aceder a uma formação, então, tendo nós um centro de formação, uma escola, um centro de saúde da própria igreja, então eu penso que há ali todo o interesse da parte do membro em, de fato, confiar ou então, pelo menos, dar crédito àqueles que são os reformistas. Por que nós levantamos esta questão da reforma? Por que nós levantamos essa questão de destituir
a antiga direção e levantar aqui uma direção que vai se primar com base naquilo que são os princípios daquilo que é a lei. Então, sim. Pois, então são essas as questões que de fato os nossos membros podem ter certeza de que temos que honrar de fato a nossa palavra, né, porque nós fizemos um compromisso com Deus. Pois, gostaríamos que fizesse algum comentário sobre a passagem a que saiu desta atividade, desta conferência de imprensa realizada pela ALA brasileira, que diz que a Igreja Universal do Reino de Deus em Angola assegura o vínculo espiritual com Edir Macedo. O que é que esta passagem pretende transmitir exatamente à reforma? Bem, essa mensagem transmite para nós o quê? Que, de fato, infelizmente, os nossos irmãos afetos à ala brasileira ainda querem ser usados, querem ser manipulados, porque se eles realizaram, de fato, essa conferência de imprensa, eles o fizeram sem, digamos, nenhum cunho jurídico. Eles estão ilegais, eles não podem realizar qualquer que seja a atividade religiosa, eles não podem. Então, por isso é que nós chamamos aqui a atenção a toda a sociedade em geral a denunciar qualquer que seja os atos que essa antiga direção tentar fazer, porque eles praticamente já foram destituídos. Ou seja, esta ala brasileira está sob a orientação do bispo Edir Macedo. Exatamente. E isto nos leva a crer que o bispo Macedo, ele não se convenceu de que Angola já não mais faz parte da sua jurisdição. Ele não está a se conformar, não está conformado. É a razão pela qual que está a usar os nossos irmãos, afetos à ala brasileira, a fazer esse tipo de Por jogo. que a ala brasileira quer continuar neste jogo que faz menção? De estar sob a orientação do bispo Edir Macedo. Bem, eu penso que cada um tem a sua forma de ver, de pensar, cada um tem a sua maneira de analisar. Mas, portanto, nós, falo em nome daqueles que de fato aderiram à causa da reforma, nós estávamos praticamente fartos daquilo que eram as práticas, os nossos irmãos sabem muito bem, sofreram ou têm sofrido, e não é fácil eles estar a fazer esse papel, né? Que de fato ali praticamente eles estão a ser manipulados. Essa que é a realidade. E nós lamentamos, né, por essa situação, pelo fato deles não terem essa coragem, porque é preciso coragem, para que então eles possam definir daquilo que é o certo, daquilo que é o errado. O errado para vocês é continuar a manter a Igreja Universal íntegra e dar o valor divino, espiritual aos fiéis angolanos? Sim, pensamos que o certo, né, é nós mantermos a coesão entre os membros, aquilo que de fato não condiz com a verdade, aquilo que não condiz com a realidade, de fato deixar todas as práticas como a exploração, como a vasetomia, a invasão de divisa, enfim, deixar todas essas práticas, porque quando se fala que ainda há ligação entre o bispo Macedo e Angola, então ela ali está a dizer o quê? Está a querer que haja de fato, se calhar, a continuidade dessa invasão de divisa. Pois, olharíamos para os dogmas da própria Igreja Universal, a matriz que Edir Macedo exatamente colocou na IURD.
é uma prática que acontece a nível do mundo. De que forma é que vocês, enquanto líderes na altura da Igreja Universal, não conseguiram inverter o quadro na perspectiva de que a matriz que Edir Macedo trazia não condizia com a realidade de Angola? Bem, pensamos que era um pouco difícil, digamos, convencer, né, a pessoa do Sr. Bispo Macedo. E nós, praticamente, acredito que já tivemos bispos que fizeram determinadas cartas, e-mails, alertando de algumas situações não menos boas que esteve a acontecer aqui em Angola e, no entanto, o bispo nem sequer atendeu a este pedido, a esta situação. Então, há, de certa forma, um braço de ferro e que, quando se tenta aconselhar, quando se tenta dizer que este não é o caminho, vamos por outro caminho, há uma dificuldade. É só nós vermos a situação que está a acontecer aqui com a Igreja Universal do Reino de Deus, a maneira como os nossos irmãos resistem às autoridades angolanas, né? E isso prova, de fato, de que não é fácil, eles não conseguem ouvir alguém que lhes aconselha. Então é por aí. Muito obrigado, Reverendo Severino Goto, pela presença e esclarecimento. Em poucas palavras, um apelo aos fiéis da Igreja Universal. Bem, dizer que aos membros da Igreja Universal do Reino de Deus, queremos aqui apelar à calma e dizer também que há uma única direção, que essa direção ela está encabeçada pelo Sr. Bispo Valente Bezerra Luiz, que, na verdade, os órgãos de comunicação social já têm estado a difundir esta informação e todo mundo praticamente tem sabido, tem visto estas informações. Então, apelamos aos membros à calma e pedimos, né, àqueles que, de fato, querem congregar, estão com sede de congregar, de receber a palavra, que temos a igreja aberta, algumas igrejas aqui em Luanda e nas províncias. Então, o membro, o obreiro, o evangelista, o candidato, ele poderá então comparecer em uma das nossas igrejas universal do Reino de Deus. Desde já, quero aqui agradecer também a oportunidade que a TV Palanca nos concede para podermos estar aqui junto às câmaras da TV e poder então fazer esse apelo, esse pronunciamento. Ok. Muito obrigado, Sr. Reverendo, e que tudo decorra dentro daquilo que vocês estão a estratificar do ponto de vista jurídico-legal. Ok, obrigado. Pois assim, telespectador, nós vamos continuar. Mantivemos então a conversa com o Reverendo Severino Goto, da Igreja Universal do Reino de Deus, a ala angolana, que é a trazer o ponto de esclarecimento sobre a conferência de imprensa realizada então no dia 19 pela ala brasileira, que faz menção que a IURD em Angola assegura o vínculo espiritual com Edir Macedo. Entretanto, a direção da Igreja deixa claro que todas as decisões administrativas da IURD Angola passam a ser da responsabilidade local, sem a interferência da IURD brasileira. O ponto de situação ficou aqui esclarecido de que não há nenhuma legitimidade jurídico-legal para a ala brasileira realizar exatamente atividades em nome da IURD Angola.